Estamos de volta com o Jornal Gente para falar agora sobre a crise política na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Entre várias idas e vindas de decisões judiciais, ontem a Justiça do Rio de Janeiro anunciou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Bruno Migliozzi, repórter da Rádio Bandeirantes, do esporte da Rádio Bandeirantes, está aqui conosco para explicar essa história que vem de longe e aparentemente vai longe também, né, Bruno? Bom dia. É isso, Thaís. Bom dia para você, para o Cláudio, para todo mundo que acompanha a gente na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Como você destacou, já são 2 anos de uma batalha judicial que se estende entre Edinaldo Rodrigues, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Rio de Janeiro, que ontem tomou essa decisão muito importante. O desembargador Gabriel de Oliveira afastou Edinaldo do cargo e colocou Fernando Sarney como interventor da CBF, exigiu eleições o mais rápido possível e claro que isso vai ter desdobramentos nas próximas horas, eu imagino também nos próximos dias. O próprio Edinaldo já entrou também com um pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo anulação dessa decisão. Mas para a gente entender de fato o que acontece na CBF, é importante voltar lá para a eleição do Edinaldo. Em 2022, ele assume definitivamente depois de ter sido eleito interino em 2021, após o afastamento do Rogério Caboclo. O Edinaldo, eleito em 22, é depois afastado em dezembro de 2023 pela primeira vez pelo Justiça do Rio de Janeiro também, e ele recorre de novo ao Supremo Tribunal Federal. Àquela altura, o processo envolvia questões de irregularidades no processo eleitoral. Então, acusavam ali o Edinaldo de ter se beneficiado de algumas falhas no processo eleitoral naquele ano ou algo que fugia do estatuto que constava na Confederação Brasileira de Futebol para ser eleito. E por isso o processo teve andamento e depois ele foi afastado em dezembro de 23. Ele fica um mês longe do comando da CBF e retorna em janeiro de 2024 por decisão de Gilmar Mendes, ele quem assina e reconduz o Edinaldo Rodrigues ao comando da CBF em 2024. Àquela altura o processo seguia em trâmite e ele continuava aguardando o julgamento. Mas em 2025, em fevereiro, o Edinaldo tem uma decisão que leva ao que acontece nesse momento. Ele costura um acordo com o Supremo Tribunal Federal e vice-presidentes da CBF. Eram 5 dirigentes. 5 assinaturas que ele colheu para conseguir esse acordo, anular aquele processo por irregularidades e poder seguir no comando. Não à toa, depois de conseguir esse acordo, ele foi reeleito, estendeu seu vínculo com a CBF, seu mandato, até o final de 2030. Com isso, seguia com alguma tranquilidade, até que surge, em maio deste ano, dia 6 de maio, a denúncia da Daniela Vaguinho, dizendo que uma das 5 assinaturas que ele colheu para costurar esse acordo e acabar com o processo, a do Coronel Nunes, havia sido falsificada. A denúncia dá conta disso, ou de que ele não teria condições cognitivas de fazer esse acerto devido à idade e a problemas de saúde. Tem 86 anos o Coronel Nunes, vice-presidente, ex-mandatário também da CBF. Essa denúncia acusando de falsa caligrafia, houve uma perícia especializada para dizer que essa assinatura de fato não era do Coronel Nunes, leva a esse processo de afastamento que vive hoje Edinaldo Rodrigues. O próprio Gabriel de Oliveira, o desembargador do caso, está com o Edinaldo nesse caso desde 2023, solicitou ao Coronel Nunes uma audiência, mas por questões de saúde, a defesa do Coronel disse que ele não poderia comparecer. Por isso, ele encerrou esse pedido de audiência e deu início a esse processo de afastamento do Edinaldo Rodrigues, que a gente está acompanhando nesse momento. De fato, um processo que se estende e que é uma tentativa de anulação em cima da outra desde 2023, agora mais um pedido, o segundo ao Supremo Tribunal Federal, que tem já audiência marcada para analisar o pedido de Edinaldo Rodrigues para retomar o seu lugar de presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Dia 28 de maio devemos ter essa resposta. Até lá, a Justiça do Rio de Janeiro solicita que a CBF refaça eleições de maneira mais rápida possível e o Fernando Sarney, o interventor do caso, é o responsável por isso nesse momento. De fato, um meio muito conturbado na política da CBF, e o que é curioso é que isso acontece 3 dias depois do anúncio do novo técnico da seleção. Carlo Ancelotti, italiano, foi anunciado de forma rápida, às pressas, podemos dizer, pela seleção brasileira, e neste momento não tem mais o presidente para assinar esse vínculo definitivamente. O próprio Carlo Ancelotti, segundo informações, disse que seu contrato é com a entidade e não com o dirigente, portanto, nada muda nesse sentido. O próprio Fernando Sarney, interventor que está preventivamente no comando da CBF, disse também que não deve mudar nada no esquema de futebol e Carlo Ancelotti segue como técnico. Agora, os desdobramentos aguardados são em relação ao pedido de Edinaldo ao Supremo Tribunal Federal para anulação desse caso e também às novas eleições solicitadas pela Justiça do Rio de Janeiro.
E aí, Cláudio, Bruno, a gente entende aquele anúncio esquisitíssimo que foi feito da chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, né? Porque só a CBF anunciou, Ancelotti ficou mudo durante 24 horas, no dia seguinte apareceu numa coletiva no Real Madrid, claramente constrangido, porque ali não era um ambiente para aquilo, mas para dizer sim, eu sigo aqui no Real Madrid, tenho mais alguns jogos e depois vou assumir a seleção brasileira. Mas claro que não foi combinado com ele. A forma do anúncio foi precipitado. E acho que a gente entende, Bruno, por quê, não é? Acho que Edinaldo queria soltar isso já sabendo que poderia ter problemas sérios para permanecer na presidência da CBF. Em relação às confederações estaduais, Edinaldo ainda conta com o apoio da maior parte delas ou não? Olha, hoje pela manhã tivemos uma divulgação, Thaís e Cláudio, de 19 federações. 19 das 27 assinaram um documento pedindo renovação, pedindo o fim das instabilidades políticas na CBF. Nelas não constam 3 federações de destaque. A Federação de São Paulo não assinou esse documento, a de Minas Gerais também não e a da Bahia também não. De resto, 19 federações, incluindo a do Rio de Janeiro, assinaram esse documento pedindo que um novo candidato se apresente, que vão conversar para buscar uma terceira via, uma nova via para assumir esse comando da CBF a partir de novas eleições. O que você falou é muito importante, Thaís, sobre o anúncio inesperado. Até agora o Real Madrid não anunciou a saída de Carlo Ancelotti. E, de fato, me parece que foi algo costurado pela CBF para tentar angariar apoio no nome de Edinaldo Rodrigues, antecipar esse anúncio para que ele se fortalecesse como uma figura em busca dessa posição de poder importante na CBF. O que parece não ter funcionado, mas é claro que a gente tem que sempre dizer que ainda coube esse recurso no Supremo e que essa decisão pode ter uma reviravolta. A gente tem que acompanhar bem de perto. Muito obrigada. Deixa eu agradecer então ao Bruno Migliozzi, que é repórter da Rádio Bandeirantes do nosso departamento de esportes, explicando direitinho o que aconteceu e levou ao afastamento de Edinaldo Rodrigues da CBF. Agora, Cláudio Humberto, quero te ouvir. Supremo Tribunal Federal, de novo, vai decidir o destino da CBF. O que é que o Supremo tem a ver com futebol, né, Cláudio? Pois é, o que é que o Supremo tem a ver com futebol, né? E o Supremo se mete em absolutamente tudo, né? E é claro que se meteria também nisso. O problema é que há um noticiário bastante incômodo do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal que vincula a CBF a interesses de uma faculdade de uma universidade aqui em Brasília, o IDP, que é de propriedade ou foi fundada pelo ministro Gilmar Mendes, exatamente o autor da decisão que beneficiou e devolveu o cargo a Edinaldo Rodrigues. E, bom, o fato é que o juiz prevento do caso era o ministro André Mendonça. Quando o recurso do Edinaldo Rodrigues foi para o Supremo para tentar recuperar o cargo, o presidente do Supremo interferiu, meio que atravessou ali no meio do caminho e mandou o caso para o ministro Gilmar Mendes, que acabou por beneficiar Edinaldo Rodrigues. Mas o ministro devolveu o caso ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque foi ali que tudo começou. A decisão de afastamento era do TJ do Rio de Janeiro e o ministro agiu corretamente, o ministro Gilmar, devolvendo o caso lá para o TJ, que ontem finalmente, retomando o julgamento dessa questão, reconfirmou o afastamento de Edinaldo Rodrigues. O fato é que parece que ele está fora do jogo. A iniciativa que acabou resultando no seu afastamento pelo TJ do Rio é de Fernando Sarney, um dos vice-presidentes, e que parece liderar mesmo um movimento majoritário dentro da entidade para tirar o Edinaldo Rodrigues dali de dentro, né? Isso parece muito claro. E há outras, e já surgem nomes, né, para eventual substituição. Um deles, Thaís, é algo que pode ser muito interessante na história do futebol no Brasil. É o nome de Michele Ramalho. Ela é presidente, aliás, foi reeleita por aclamação presidente da Federação Paraibana de Futebol. E é uma dirigente, é uma dessas dirigentes de federação de futebol muito admirada, etc. Pode ser uma coisa um momento muito interessante de uma mulher assumir a CBF e botar ordem na casa, né? Mas há outras pessoas ali que vão querer esse cargo com toda certeza. Agora, 9 horas 11 minutos.